Queria convidar o presbítero Carlos Antônio, para ser instrumento de Deus para nos abençoar nessa manhã. Amém? Vamos orar também pelo presbítero. Estenda suas mãos para cá. Santo Deus, graças rendemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas e o Senhor é gracioso para conosco. Ó Pai, abra nossos corações, abra nosso entendimento para ouvir a Tua palavra através, ó Pai, do Teu servo, Teu mensageiro, Teu instrumento, ó Pai. Assim como o Senhor falou com ele na preparação desse sermão, que o Senhor possa ser gracioso e falar conosco também. E que possamos, ó Deus, ter a disposição de ouvir e praticar, ó Deus, a Tua palavra todos os dias. Te peço assim em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Dando continuidade ao nossas pregações, né? Em Tiago, sobre crentes maduros. Hoje nós vamos falar do capítulo 3. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13. Nós vamos falar sobre sabedoria. Sabedoria de Deus. Como ter a verdadeira sabedoria de Deus, segundo a palavra de Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13. Diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o codigno proceder as suas obras. Se, porém, contrário, tendes em vosso coração, inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra, que ela por si só já fala e ministra ao nosso coração. Mas nessa manhã nós dependemos do Teu Espírito Santo, para nos dar entendimento da Tua palavra, da Tua vontade para com nossas vidas. Fala conosco. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Aí, irmãos, pode se sentar. Conhecimento e sabedoria. Você acha que as duas coisas é a mesma? Conhecimento. Você pode ser uma pessoa totalmente culta, como a gente vê, pessoas inteiramente inteligentes, que têm conhecimento, mas no que diz respeito às suas vidas, são tolas, insensatas. Por quê? Porque conhecimento, ele nos leva à prática para alcançarmos a sabedoria que provém de Deus. Amém? Eu quero colocar um áudio aqui para você ouvir, né? Interessante, bem cômico. E a irmã estava querendo ministrar sobre paciência, ela gravou um áudio. Presta atenção para você ver. Eu quero ler o
hoje para vocês meditarem em casa, um versículo que me chamou muita atenção. É sobre os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Enfim, eu quero frisar hoje sobre paciência. Paciência hoje a gente precisa para viver nesse mundo tão caótico, nesse trânsito. Só um momento, meu amor, deixa eu terminar de gravar esse áudio aqui. Esse mundo tão caótico. Hoje as pessoas não têm paciência umas com as outras em casa. Meu filho, eu tô gravando um áudio aqui, eu queria que você... Só um pouquinho da parte, já eu vou. Sai, cachorro velho, aqui. Hoje nas escolas a gente não tem paciência. No trânsito, meu Deus. Ô, meu filho, tenha calma, em nome de Jesus Cristo. Leva esse cachorro fedorento aqui. E a gente precisa dessa paciência pra gente poder sobreviver. Ah, filho de rato, deixa eu gravar essa moléstia nesse áudio. Eu tô doido pra gravar. É cômico, né, irmãos? Se não fosse a realidade de muitos de nós, muitas das vezes, não é mesmo? Parece que quando entramos para aquela porta, nós vestimos uma capa, não é? Amados, queridos, que bom que estamos na igreja. Aleluia, que saudade. Não é assim? Uma frase minha sobre conhecer a Bíblia, que eu não canso de repetir, é: eu conhecer a Bíblia de capa a capa e dizer que conheço a Deus e não praticar a sua palavra, não quer dizer que eu aprendi, eu só sei. Isso é conhecimento, é ou não é? E isso está onde? Em Tiago, o livro que estamos lendo, né, discorrendo aí sobre várias pregações sobre o crente maduro. Então eu conhecer o livro do Tiago e não praticar, como ele diz no capítulo 2, né? Se eu não praticar a palavra de Deus, for ouvinte negligente, eu vou estar enganando quem? A mim mesmo, não é assim? E sabedoria, querido, é o uso, segundo Deus, do conhecimento para a vontade e a glória de Deus. Amém? Guarda essa frase para você, essa afirmação teológica, e eu vou te dar base dentro da Bíblia para ela, pelo que eu estou falando. Sabedoria é o uso, segundo Deus, segundo quem? A vontade de Deus, a visão dele. Do conhecimento, não adianta só ler Bíblia, conhecer Bíblia. Para a prática e para a vontade e a glória de Deus. Aonde está isso na Bíblia? Efésios capítulo 1, verso 3, que vai falar sobre sabedoria. Você quer ver? Diz assim: bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santo, irrepreensível perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vontade de quem? De Deus. Para o louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para o louvor da glória de quem? De Deus. No qual temos redenção pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência. Ele já derramou, ele já te deu a sabedoria que você precisa. Ela caminha junto com a prudência. Que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Amém? Então, ou seja, sabedoria é o uso segundo Deus do conhecimento para fazer a vontade de Deus e para a glória de Deus. Amém? Deus já derramou, já te deu a sabedoria através do Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus como
Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo não foi burrinho para dentro de você, não. Ele foi com toda sabedoria. Por que não manifesta então a sabedoria? Primeiramente por causa do egoísmo, não é? A gente quer ser sábio para se dar bem na vida, não é assim? E a proposta aqui fala que é para o louvor da glória dele. A continuidade desse texto fala de fazer convergir na dispensação do tempo todas as coisas, tanto a do céu como a da terra. Ou seja, quando em primeiro lugar for a glória de Deus, a vontade de Deus, todas as coisas, tanto a do céu como a da terra, vai acontecer. Amém? Então Deus já te deu sabedoria. Efésios capítulo 1, verso 17 diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e a de revelação do pleno conhecimento dele. O Espírito de Deus é que manifesta em nós, através de nós, a verdadeira sabedoria. Amém? Amém? É o Espírito de Deus que habita em você, que manifesta a sabedoria em você, para transformar primeiramente a sua vida, para depois te fazer um agente transformador da vida do outro, porque senão é só conhecimento, é só conhecimento, não adianta. Então a gente precisa entender que é pelo Espírito. E a gente precisa entender, como o Tiago fala, que tem que ser pela prática, né? Se não for pela prática, as coisas não vão acontecer. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 diz assim: porque um é dado mediante o Espírito, pelo Espírito de Deus, a palavra da sabedoria, e o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo vai falar sobre os dons. Em Mateus capítulo 22, verso 29, eu acho que você sabe quem falou isso. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecer o poder de Deus, e nem as Escrituras. Os dois andam junto, não é mesmo? Então a gente precisa entender que é prático. O livro de Tiago é totalmente aplicável em nossas vidas. Ele nos leva a entender esse processo, ou seja, o propósito de Deus. Então você precisa primeiro da sabedoria para aplicar, para entender o propósito e o processo de Deus na sua vida. Irmãos, quando você ora pedindo Deus paz, você acha que Ele vai mandar o que para você? Um ambiente florido, as pombinhas brancas. O que você acha que Ele vai mandar para você? É gente para pisar no seu calo, para você aprender a desenvolver os frutos do Espírito que Gálatas faz, ou não é? Isso tem que ficar claro para nós. Por isso que Tiago vai falar: tens motivo de muita alegria ao passares por várias provações. Ele fala que a provação produz o quê? Perseverança. Deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. E ele também nos mostra como devemos buscar e aonde buscar essa sabedoria. Capítulo 1, verso 5, ele fala assim: porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e se lhe há concedida, Ele vai te dar. Só que tem que buscar também da maneira certa, tem que pedir da maneira certa. No verso 6 ele diz: peça porém com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 7 ele diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O
que é isso? Você pede e fala que tem fé. Aí Deus não fala com você, dentro do seu conhecimento e sabedoria humana, você toma decisão, é ou não é? Inconstante. Não é assim? Em todo o seu caminho. No capítulo 1, do 12 ao 15, Tiago nos mostra a origem do pecado. Do 16 ao 18, a origem do bem, que procede de Deus, não é assim? No 19 ao 27, ele nos chama a prática da palavra de Deus. Gente, a sabedoria para manifestar, tem que haver a prática da palavra, dos princípios de Deus. Tem que haver obediência de Deus. Porque senão ela não vai se manifestar. E Tiago vai nos dizer isso no capítulo 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Ele nos mostra que promessas tremendas para nossas vidas, se colocarmos em prática a palavra de Deus. Existe promessas tremendas. Ele fala assim, ó, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A salvação não é só ir para o céu não, irmãos, é salvar a nossa alma de muitas angústias, desesperos, aflições. Há uma promessa e a promessa continua. No capítulo 1, verso 25, Tiago fala assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tudo vai dar certo, irmão. Tudo vai dar certo. Se você resolver o quê? Praticar aquilo que Deus tem te falado a fazer. No capítulo 2, Tiago nos ensina que não devemos fazer acepção de pessoas. Continua dizendo que o nosso discurso, a nossa fala, a nossa pregação, ela precisa ser acompanhada pelas nossas práticas e procedimentos. Quando Tiago diz, no capítulo 2, verso 2, ele fala assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aquele que não hão de ser julgado pela lei da liberdade. Tiago vem nos lembrar que precisa haver prática, a nossa fala tem que acompanhar, as nossas falas tem que ser acompanhada pelo nosso procedimento, nosso testemunho, porque senão a gente só fala. O que nos dá autoridade é aquilo que nós praticamos, é aquilo que nós vivemos. Nós precisamos entender isso. E do verso 14 a 19, Tiago nos chama uma alta avaliação da nossa fé. Se ela nos leva às boas obras, à prática, e também nos fala da nossa fé sem obras, que é morta. Versículo 17 do capítulo 2, ele diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Tiago nos fala que crer sem prática, até os demônios fazem melhor do que nós. Já pensou? Eu gostei do que o Hugo pregou e Deus falou muito ao meu coração. Sabia que a fé do diabo pode ser maior do que a sua? Porque ele sabe que Deus é Deus e ele é o quê? Ele treme. Uma das palavras sinônimas de temor também é o quê? É ter medo, é tremer. Mas a gente parece que anda de qualquer jeito, sem temor, não é mesmo? Então já parou para pensar que a fé sem prática, o demônio tem melhor do que nós? É isso que Tiago está falando ou não? E no capítulo 3, começa a nos chamar a atenção para a responsabilidade do que ensina. Os mestres, deixando bem claro que a nossa irresponsabilidade, ou seja, fazer a coisa de qualquer jeito, sem a vida de Deus, sem o poder do Espírito Santo. Ele fala que isso traz juízo sobre nós.
Quando ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então é através do que nós falamos, é que nós muitas vezes tropeçamos. É conselhos que nós damos, que muitas vezes é humano, é terreno e é demoníaco. Mas é Bíblia. Ah, é? Só porque é Bíblia? Eu vou te mostrar na Bíblia alguém que citou a Bíblia para Jesus, que parece que tinha convertido. Interessante que ele chegou quando Jesus, estava no pior momento. É Jesus no deserto e o diabo chega, tão bonzinho, né? Aqui, você está com fome. Por que você não transforma essa pedra em pão? Há poder para fazer isso. Jesus responde o quê? Também está escrito: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda boca que procede, toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo tenta de novo, não é? Ele não desanima, né, não? Eu acho que 40 dias de jejum e oração, você começa a ter devaneios, não é? E eu acho que o diabo chegou lá: senhor, deixa eu te falar, acaba com esse trem, senhor. Suba daqui, pula. Porque está escrito, é Bíblia, não é? O diabo conhece Bíblia. Está escrito que ele dará ordem a seus anjos, não é? Também está escrito: não tentarás o Senhor. Aí o diabo conhecia o propósito de Jesus, ele conhecia, ele sabia para que Jesus viria, para salvar o mundo, é ou não é? Aí o diabo oferece um atalho: olha aqui, vem cá, tudo isso é meu, e tudo isso eu te darei, se prostrado o quê? Me adorares. Também está escrito que adorará só o Senhor teu Deus. E aí, querido, quem é que estava aconselhando ali, hein? Tentando ajudar Jesus? Era o próprio pai da mentira, como diz João 8,44. É mentiroso, fala do que lhe é próprio, porque é o pai da mentira, nunca se afirmou da verdade, é ou não é? Então, querido, você acha que o diabo estava ali sendo usado pelo Espírito de Deus? A sabedoria que ele estava usando, até a Bíblia, ela era o quê? Como Tiago diz, ela não era do alto, ela era terrena. Ela não era celestial, ela era humana, animal. E ela não era de Deus, ela era de quem? Dele próprio. E aí? Você acha que você pode ser cheio do Espírito Santo, uma vez que você já experimentou ele, e não cometer esse erro? Eu vou te lembrar de Pedro. Jesus pergunta assim, os discípulos chegam e perguntam: estão querendo saber quem é o Senhor. Jesus devolve a bola, não é? E vocês, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus faz? Parabéns, Pedro. Agora a sabedoria foi de quem? Quem é que te revelou? Foi meu Pai. Mas naquele mesmo contexto, Jesus começa a reportar que precisava ir para Jerusalém, onde ele ia ser preso, crucificado, é ou não é? Pedro resolve dar conselho para Jesus, é ou não é? Ele chega para Jesus e fala assim: deixa eu te falar. Não, de jeito algum. O que Jesus faz? Arreda-te, Satanás. Aí você vai falar assim: mas Pedro não tinha o Espírito Santo nessa época. Tá bom, eu vou te mostrar ele agora cheio do Espírito Santo fazendo a mesma merda. Você quer ver? Gálatas, capítulo 5. Capítulo 3. Que em certo momento, Pedro, evangelizando o gentio, começa a abrir umas exceções, é ou não é? E Paulo repreende Pedro. E no capítulo 3 ele não dá um recado só para Pedro, ele dá também para os Gálatas, os crentes da época. E ele fala assim: ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros antes, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato, que tendo começado no Espírito, aonde?
No Espírito, eu gosto do o que completa e diz assim: estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Está fazendo o seu jeitinho, não é? Está seguindo só com conhecimento adquirido, sem unção, sem poder, sem autoridade do Espírito Santo. Teria sido em vão tantas coisas que sofrestes, se na verdade for em vão, aquele pois que vos concede o Espírito é que opera milagres entre vós. Porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É pela prática, é pela fé. Eu quero te lembrar que em Gálatas, Pedro já tinha recebido o quê? O Espírito Santo. Já tinha pregado 3.000, tinha se convertido mais 2.000, não é? Já tinha levantado paralítico, mas mesmo assim, o que aconteceu? Por quê? Porque basta você dar lugar ao diabo. Basta você entristecer o Espírito Santo, que você se torna um crente o quê? Carnal. Então a gente precisa entender, irmãos. E quando nós chegamos aqui no capítulo 3, do 5 ao 12, Tiago faz uma comparação da língua com um cabresto que colocamos no cavalo para dirigirmos, direcionar o cavalo. E o leme de um navio mostrando que a língua, ela nos direciona, né? A Bíblia diz que a boca só fala do que o coração. Cuidado, se você não enche o seu coração da palavra de Deus. Eu costumo dizer que alimentar o Espírito é comer os bois do Evangelho todo dia. Bíblia, oração, igreja e obediência, submissão, porque rebeldia também não adianta, é ou não é? Sem obediência não tem unção, autoridade e poder do Espírito Santo. Não tem. Mas para alimentar a carne, é só ir na onda do profeta Zeca Pagodinho, é ou não é? Deixa a vida me levar. Você está alimentando ela constantemente, pelo que você vê na televisão, pelas redes sociais que você tem, pelos meios que você relaciona, você está alimentando o quê? A carne. E Paulo vai falar em Romanos que aqueles que inclinam para a carne é carne, aqueles que inclinam para o espírito é espírito. Tiago vai dizer que a língua é utilizada da maneira errada, ela pode destruir pessoas e a si próprio. Quando ele diz no verso 5, assim também a língua é pequeno órgão, gaba de grandes coisas, vede como a fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina, não só o corpo inteiro, mas põe em chamas em toda a carreira da existência humana, como também ela é posta mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves, de répteis e seres marinhos, se domam, tem sido tomada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E também é o instrumento usado por nós para a expressão de sabedoria, não é? Tem gente que você vê falar de Bíblia, não é? Tem gente que até é a placa que indica o caminho, mas não anda no caminho. Já viu isso ou não? Tá lá, é placa. Ele orienta, ele ensina. E Tiago vai falar no verso 10 que de uma só boca procede bênção e maldição. E ele fala, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona e a videira figos? Tão pouco, quer dizer o quê? Não dá. De água salgada não pode dar água doce. De uma só boca procede bênção e maldição. Tiago fala assim, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Aí eu vou começar agora, cheguei até no capítulo 3, agora eu vou começar a falar sobre o texto, né? Queria trazer à sua mente tudo aquilo que foi falado aqui
em pequenos versículos. E agora nós vamos entrar no texto, a qual eu vou pregar nessa manhã, né? Sobre Tiago, capítulo 13. A verdadeira sabedoria, que procede de quem? De Deus. Com essa afirmação de Tiago, fica claro que precisamos da sabedoria de Deus para dirigir a nossa vida, exercer o nosso dom. Coloquei uma vírgula aqui para falar sobre dom. Quero dizer para você que você precisa entender que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus te deu, você nasceu com Ele, viu? E a gente é bom numa coisa. Quem tinha os 5 ministérios em si mesmo era Jesus, porque era o próprio Deus, não é? Eu sou evangelista, profeta pela misericórdia de Deus, não sou pastor. Presbítero é pastor? É, mas o pastor é o pastor Enoque. Eu sou evangelista, a minha palavra, ela é essa palavra confrontadora. É palavra de profeta, igual de João Batista, é ou não é? Cambada de víbora, não é assim que João Batista pregou? Até quando? Arrependei-vos. Então assim, por que eu estou dizendo isso? Porque se você hoje é líder de um pequeno grupo, essa liderança que a igreja enxergou em você, ela realmente faz parte da sua vida. E tem uns que têm dons específicos, e a igreja está aí para canalizar. Nós somos um corpo a qual Cristo é o cabeça. Como parte desse corpo, nós temos que saber que membro que nós somos, é ou não é? Pé, cabeça, não é assim? Descobrir isso te faz produzir a 1000 por 1, viu? Descobre. Mas ter unção, autoridade, poder para exercer aquilo que a igreja viu que você tem e te colocou como líder de um pequeno grupo, aí é com você, é ou não é? Aí é questão de obedecer a Deus, ter unção, autoridade, intimidade com Deus. É comer os bois do Evangelho. Bíblia, oração, igreja e obediência. Então nós sabemos que precisamos de sabedoria de Deus para usar aconselhamento bíblico. Uma vez sabendo que o texto a qual vamos compartilhar diz que tem sabedoria terrena, animal e demoníaca. Mas tem a sabedoria lá do alto, celestial, né? A de Deus. Mas a pergunta é, qual é a sua sabedoria? Porque esse texto a qual nós vamos estudar hoje, ele vai deixar bem claro e você vai ter discernimento. Se a sabedoria, a qual está te levando a tomar várias decisões na sua vida, e decisões importantes, principalmente naquilo que já foi falado aqui, que é a área de contra-ataque do diabo, que constantemente estamos buscando equilíbrio dela, é aquela que diz em Efésios, lar cristão, marido e mulher, lar cristão, pais e filhos, lar cristãos, servos e senhores. Vida sentimental, vida familiar e vida financeira, é ou não é? O que você vive é resultado das escolhas que você tem feito. E as suas escolhas, ela tem sido feita por sabedoria terrena ou do alto, celestial ou animal, humana, do céu, de Deus ou de demônios. Eu queria te perguntar nessa manhã, qual é a sua sabedoria? Tiago vai nos mostrar e dar discernimento. O Espírito Santo vai te mostrar qual é a verdadeira sabedoria que você tem usado. E para nós não termos dúvida que a verdadeira sabedoria procede de Deus, abra sua Bíblia aí comigo em Provérbios capítulo 1, para você não ter dúvida. Provérbios capítulo 1, vai deixar bem claro para nós. Ele diz assim, em Provérbios capítulo 1, até o verso 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria. Está falando sobre o quê? Sobre aquilo que nós estamos falando aqui, ó, que Deus quer ministrar o seu coração.
para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. Quero chamar a sua atenção para essas 3 palavrinhas: justiça, juízo e a equidade. É isso que nós buscamos, é ou não é? Agir e viver dessa forma. Para dar ao simples prudência e ao jovem conhecimento e bom siso, ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade, ou seja, vai estudar, lê Bíblia mesmo. Para aprender os provérbios e parábolas e palavras e enigmas do sábio. Verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Sabe quem que é os loucos? É nós, que ouve o que é certo e não pratica. A gente acha que o que está acontecendo com os outros não vai acontecer conosco, não é? Ele fala que o princípio do saber é o temor a Deus, não é verdade? Agora, a partir do verso 20, a partir do verso 24 do capítulo 1, olha, eu gosto de dizer que você não vai ter dúvida quem está falando com você. Você quer ver? Ó, vamos ler. Presta atenção, que você vai entender, ó. Ele diz assim: mas por que clamei e vós recusaste? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão? Também eu me rirei na vossa desventura, e vindo o vosso terror eu zombarei. E vindo o vosso terror como a tempestade, quando vim a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Quem é que está falando isso, irmãos? Ninguém tem dúvida não, né? Mas por que ele vai fazer isso? Na hora da angústia e do aperto? É porque você não quis dar ouvidos. A continuidade deixa bem claro por quê. Porquanto aborrecer o conhecimento e não preferir o temor do Senhor. Não quiser o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, ou seja, consequentemente, olha o que ele diz que vai acontecer: comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Aí eu quero chamar a atenção dos jovens, aí, dos adolescentes. Presta atenção que diz o verso 2, ó. Os nestes são mortos pelos seus desvios. Você está aí como se estivesse dormindo, né? Brincando. Presta atenção o que Deus fala, ó. Aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Hoje nós somos jovens, adolescentes, é ou não é? E jovem é outro papo, não é assim? Mas não esquece não que você vai ficar velho. E o tempo vai passar. Aí você não estudou, não fez uma faculdade, daqui uns dias você tem 20, 30, 40. Dentro da igreja tem gente assim. 50. Sabe por quê não? Porque a sua impressão de bem-estar. Você acha que está bem na fita, ou não é? Que está tudo bem, mas você está levando a vida com irresponsabilidade, ou não é? Ele está dizendo aqui: o bem-estar leva à perdição. Verso 33, mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então o temor do Senhor é o princípio do saber, não é mesmo? Agora, como saber que é saber? Como adquirir o temor do Senhor? A gente não precisa inventar a roda, irmãos. Está aqui, ó, capítulo 2 de Provérbios. Lê comigo aí para você ver. Como adquirir o temor do Senhor? Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido a procurares, então, só assim é ou não é? Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, não humano, mas de quem? De Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham em sinceridade.
Se ele reserva a verdadeira, isso quer dizer que tem a falsa, que é terrena, animal e demoníaca. Então você já sabe. E eu quero fazer uma pincelada na vida do cara que escreveu a maioria dos livros de Provérbios. É o cara mais sábio que existiu na face da terra. Quem que é? Salomão, não é mesmo? Quer dizer para o jovem e adolescente de novo, que 1 Reis capítulo 3, princípios que Salomão utilizou, né? Ele honrou o pai e a mãe, né? Deus aparece para Salomão e ele fala assim: de benevolência usaste com o teu servo, meu pai Davi, que andou em integridade com o Senhor, é ou não é? E ele fala assim: passo de uma criança que não sei me conduzir. E ele estava em Gibeão, oferecendo sacrifício, estava no monte, crente pentecostal, orava, buscava o Senhor. A palavra de Deus diz que Salomão amava a Deus, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Obedecia o pai, honrava o pai. Embora tanto Salomão como Jerusalém inteira conhecia a vida de Davi, ou não é? A rádio crente funcionava, não é não? Fofoca, conversa fiada sobre a mãe, sobre o pai. Isso tinha, né? Você acha que Salomão não via isso? Mas ele honrava o pai e a mãe. E ele amava o Senhor. Esse amor resultou numa intimidade tal com Deus, que Deus aparece para ele e fala assim: você é meu em sonhos, o que você quer que eu te dou? E ele pede sabedoria, e Deus dá, e se torna o rei mais sábio que existiu na face da terra. Só que em certo momento da vida de Salomão, e eu quero te chamar a atenção, em 1 Reis capítulo 3, a partir do verso 3, é que ele começa a descrever o relacionamento de Salomão com Deus. Mas 2 versículos antes, Salomão quebra um princípio da palavra de Deus. Está escrito assim no capítulo 3, verso 1: aparentou Salomão de Faraó e tomou sua filha por esposa. Casou com quem não devia casar. E Deus nem falou que estava errado. Olha assim, Deus respeita. A gente fala com Deus assim, né? O senhor conhece a mexa? Aqui só deixa, não é? Quem vai dormir com ela sou eu, com ele sou eu, não é? Eu escolho melhor do que o Senhor, não é? E Deus respeita as escolhas. Salomão quebrou esse princípio. Depois de velho, em 1 Reis, quero chamar a sua atenção que não veio consequência imediata. Naquele momento Deus não fala para Salomão: rapaz, você está casando com a filha do capeta. Ele não fala isso. Ou com o filho do capeta. Ele não fala. Deus respeita as escolhas, é ou não é? Mas lá no capítulo 11 de 1 Reis, a conta vem. Você sabe o que eu sei de cor? Não. Aprendi esse negócio. Já tomei pau uma vez, é ou não é? Aí eu estou falando para vocês, como Salomão, viu? Porque se você ler o livro de Eclesiastes, são 12 capítulos. É Salomão falando para você: não faz as coisas que eu fiz não, porque assim como deu errado para mim, vai dar para você também. 1 Reis capítulo 11 fala assim: além da filha de Faraó, a conta veio. Amou Salomão mulheres das quais o Senhor diz: não caseis com ela e nem dei vossos filhos em casamento. A Bíblia diz que a essa Salomão se apegou por amor. Nem toda a sabedoria de Salomão tirou ele da perturbação, da paixão, né? Aonde via a mulher, ele apaixonava e endoidava, não é? Esse texto fala que ele arrumou 700 esposas e 300 concubinas. E a palavra de Deus diz que essas mulheres perverteram o coração dele. E que ele já não tinha o coração reto diante do Senhor, a qual lhe aparecera por 2 vezes. Aí eu te falo, com toda a sabedoria do humano, você acha que ele errou ou não? Toda a sabedoria de Deus que Deus o concedeu. Enquanto ele usou a sabedoria para governar o povo, para fazer a vontade de Deus, a glória de Deus, Deus encheu o caminhão para ele, é ou não é? Deu glória, deu honra, deu riqueza, deu tudo. Mas quando ele resolveu usar a sabedoria dele, e não a de Deus, na área mais importante da vida dele, jovens, depois de Deus, a área mais importante da sua vida, viu? É a sentimental.
é com quem você vai casar. Se você escolher errado, e eu quero dizer para você, ó, casamento não é loteria, é dependência de Deus. Vai estudar a vida de Isaac, de Abraão, você vai ver que eles oraram e dependeram de Deus, é ou não é? Para arrumar um marido, arrumar uma esposa para Isaac, não é mesmo? Então assim, antes de casar, abre o olho e ora muito. Porque depois que vocês casarem, vocês vão ter que fechar o olho para muitas coisas. E clamar o sangue de Jesus, é ou não é? Não é assim? Então assim, vocês podem fazer uma história mais bonita do que a minha. Eu torço por isso. Vocês não precisam passar, porque muitos de nós aqui até passamos. Amém? Fui aceitar Jesus, eu tinha 27 anos. Vocês não queiram saber o que eu experimentei no mundo. Hoje quando eu olho eu falei com meu filho de 16 anos. Filho, você é o melhor de mim. Porque aos 16 anos eu já tinha feito muita coisa errada. E quando eu vejo meu filho se preservar, e a minha filha, sabe? Que são virgens, graças a Deus, porque estão envolvidas até a tampa no reino de Deus. A minha filha está com 19 anos, fazendo 4º período de Direito na PUC, mas ela cresceu na 8ª e já está fazendo parte do louvor da 8ª. É quase um vestibular para você entrar lá. Mas porque caminha? Meu filho já está tocando na banda de adolescentes. Então eu falava com meu filho, você é o melhor do papai. Papai tem o maior orgulho de você. Você está fazendo melhor do que eu, filho. E a minha filha também. A oportunidade de vocês é muito melhor do que a nossa. Aproveitem. Continue firme no Senhor. Continue vindo à igreja. Continue orando, buscando ao Senhor. O Senhor tem planos e propósitos para a vida de vocês. Então, depois de Deus, a área mais importante da vida de vocês é a área sentimental. Não esquece disso, não. Vamos voltar para cá? Agora, como saber que a sabedoria utilizada na minha vida e decisões que tomo é lá do alto e não terrena, é celestial e não humana, é de Deus e não dos demônios? Voltamos para o texto de Tiago, capítulo 3, que fica tão claro, irmãos. Olha o que diz no verso 14. Olha comigo aí. Você pode ser o pai da sabedoria e do conhecimento e cometer os erros como Salomão cometeu, não é assim? Basta você perder aquilo que Salomão tinha no princípio e perdeu na caminhada. Uma comunhão com Deus, um andar com Deus. Eu costumo dizer que ele trocou o urgente pelo necessário, se tornou uma pessoa insaciável e se perdeu em meio às bênçãos de Deus. Eu estou vendo um monte de crente se perder em meio às bênçãos de Deus. A gente consegue ver isso depois de 50. Eu estou orando para mim não me perder, graças a Deus. E a palavra que Deus me deu, eu gosto muito de Salomão. Deus me deu quando me deu minha casa. Salomão, Eclesiastes, capítulo 2, verso 24, 25. Vocês vão ver, eu sempre repetir, porque é a palavra da minha vida. Nada melhor para o homem do que comer, beber e que a sua alma goze do bem do seu trabalho. A gente trabalha para isso, não é? Para ser feliz, ter boa vida, ter carro, casa, não é? Salomão vira e fala, também vi que isso é dom de Deus. Isso é dom de quem? De Deus. Porque é separado deste. Separado de quem? De Deus. Quem é que pode se alegrar? Quem é que pode comer, ser feliz? Porque Deus dá. Quem é que dá? Deus. Vai falar de sabedoria de novo. Ó. Sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas o pecador, que pode ser o carninho, ele dá um mercado central para trabalhar de domingo a domingo, para juntar dinheiro, para deixar para Sara, para o João, para o Enzo, não é? Mas se eles não buscar Deus e tiver uma vida com Deus, vão jogar fora. Isso ficou muito claro para mim, sabe? Mas muito claro. Interessante que em Eclesiastes, Salomão vai falar Eclesiastes 7:23,
Tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse: tornar-me-eis sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Sabe quem falou isso? Salomão. Salomão escreve Eclesiastes depois de velho, para mostrar que em determinado momento a sabedoria que ele usou na vida dele foi o quê? A que Tiago descreve. É terreno e não é do alto. É humana e não é do céu. Não é de Deus e é do diabo. Então aqui no verso 14, olha o que diz Tiago: se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada, você não consegue sorrir com os que sorriem. Chorar com os que choram é fácil, né, irmãos? Inveja amargurada. Você sabe como é que eu vejo essa inveja amargurada dentro do reino de Deus? Não. Pessoas que negligenciaram o chamado de Deus e queriam fazer de qualquer jeito. Aí sobe um cara mais pecador do que você, igual eu aqui em cima, sabe? E começa a pregar com o mesmo dom e chamado que você tem. Aí Deus te põe no banco, é ou não é? Você sabe por quê, não? Porque você não foi fiel no pouco. Aí muitas vezes aquele sentimento, inveja, é um sentimento, umas coisas que tomam conta da gente. É você achar que no lugar do outro você faria melhor. Tecnicamente, pelo conhecimento, pela formação, você pode até fazer melhor, é ou não é? Mas se te faltar unção, poder e autoridade do Espírito Santo, que tem a ver com uma caminhada e com uma obediência, não adianta. Inveja amargurada é a gente falar de outros ministérios lá fora. Estão fazendo em nome de Jesus. Eu nunca vi nada amarrar mais a vida do crente que é falar de outras denominações. Estão fazendo em nome de Jesus, dá glória a Deus e aleluia. Deus não chamou a gente para ser juiz de ninguém. Você está tomando o lugar que Jesus ainda não tomou. Ele veio para salvar o mundo. Ele vai buscar essa igreja dele, a qual estamos inseridos nela. Eu costumo dizer que é uma igreja que expulsa demônio igual ao Universal, que lê a Bíblia igual aos presbiterianos, que tem a comunhão dos batistas, que tem a sã doutrina da Assembleia, e aqui ora igual a Deus é amor. Já viu aquele povo orar, não? É essa igreja que o Senhor vem buscar. E eu fico pensando que eu não gosto que ninguém fale mal da minha esposa. E tenta falar mal de mim para ela, para você ver também. Mas ela sabe dos meus defeitos e eu sei dela. Agora a gente quer falar mal da noiva de Jesus, né? A qual ele se entregou por ela. Você já parou para pensar nisso? Então a gente precisa entender que no nosso coração, se há inveja amargurada, sentimento faccioso, isso acompanha. O que é sentimento faccioso? É briga, confusão. Verso 15 diz: essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terreno, animal e demoníaca. Está no verso 15. E olha o que diz no verso 16: pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Irmãos, é uma autoavaliação de nós mesmos, da nossa vida prática. Se há na nossa vida confusão, sentimentos facciosos, aqui vai falar que há só coisas ruins. E Tiago vai nos dizer, como já ouvimos lá em Tiago capítulo 2, verso 2: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. O que é proceder, irmãos? É ter origem, é comportar-se, é modo de agir. Não adianta a gente aconselhar aquilo que nós não vivemos. A prática do conhecimento da palavra de Deus é que transforma as nossas vidas, nos dá autoridade para ministrar a outros. É a mesma coisa de eu procurar um padre para me aconselhar sobre casamento. Ele não tem experiência, ele não casou, ele não convive com uma mulher, é ou não é? Então a gente precisa entender essas coisas que são muito claras para nós. Se não colocarmos em prática a palavra a qual já temos ouvido,
E graças a Deus que aqui em Nona Igreja temos recebido da parte do Senhor ensinamentos bíblicos para aquelas 3 áreas importantes, a qual já falei. Para você tomar decisões na sua vida sentimental, na sua vida familiar e na sua vida financeira. A gente precisa entender, irmão, se você não praticar, tantas mulheres, como diz lá em Efésios capítulo 5, verso 22, mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Tem mulheres que subjugam os maridos, irmãos, atropelam seus cônjuges. Eu já vivi isso na minha vida. Mulher que não tem um pingo de respeito pelo homem que casou. Você casou foi com um homem, querido. Deixa ele ser homem. Eu fico vendo essas coisas, de vez em quando eu pego algumas mulheres lá no meu serviço. Tem exemplo lá de mulheres, mães solteiras, porque ninguém dá conta das donas. Porque elas falam assim, eu acredito, irmão, que tem homens que é banana mesmo, que os caras é marcha lenta. Mas você casou com ele, vai fazer o quê? Você quer tomar o lugar dele? Tirar a autoridade do marido diante dos filhos? A mulher, e os meninos aprendem esse trem, não é? Pedir uma coisa, papai não deixa, vai lá e pede a mamãe, que a mamãe deixa. A mamãe está tirando a autoridade do papai, é ou não é? A gente precisa entender isso, irmão. Mulheres extremamente sábias, mulheres crentes. Aqui na igreja nós temos mulher que é melhor de serviço do que nós. Exemplo disso, eu gosto de citar muito a Gilma. Mas como eu gosto muito do exemplo de Jacó, né? Quando Jacó foi encontrar com Esaú, Esaú falou, vão com nós, que nós vamos fazer festa. Jacó falou assim, vai na frente, porque tem muita mulher, menina, nós vamos na pegada de todo mundo, nós vamos andar junto. Você tem que ter sabedoria para andar com seu marido ou com a sua esposa. Eu falo com as mulheres, para mim, mulher brava é potencial de liderança a ser trabalhado. Eu trabalho lá com as 20, eu não tenho dificuldade, mas quando elas resolvem bater de frente, não tem um pingo de respeito. O homem tem necessidade de ser respeitado, querido. Eu e minha esposa temos acompanhado algumas mulheres que acham que minha esposa é muito mansinha. É até boba. Mas conversa com ela. Pergunta se ela é realizada, se ela está feliz. Eu tenho defeitos, irmãos. Eu tenho dificuldade. Quem me conhece é ela. Mas pergunta se ela tem orgulho de mim. Mas tem gente que acha que ela é até subjugada. Pergunta para ela se ela está feliz. Mas nós estamos sendo trabalhados e cuidados? Claro que sim. Terça-feira o pastor estava lá em casa. Porque eu não sou essa Brastemp toda, né, irmãos? Ele conversa com ela. E conversa comigo e conversa com nós dois juntos. Mas eu tive que fazer minha esposa procurar o pastor. Aprende um princípio, viu? Você só dá aquilo que você tem recebido. Infelizmente, no nosso meio, existem pastores que nunca foi pastoreado. Nunca foi. Eu falei com a minha esposa, ó, vai procurar o pastor Enoque sozinho, que nós estamos precisando. Nós já tínhamos 9 anos de casados, ele tem 25 ou 24. 20 e quantos? 24. Eu acho que ele tem uma estrada melhor do que a minha. Eu acho que ele não passou pelo que eu passei, tenho certeza. Então eu preciso aprender de quem tem autoridade sobre a minha vida. Quem que é? Pastor. Eu mandei minha esposa procurar o pastor. E foi bom, pergunta ela para você ver. Buscar quem tem autoridade. Quem está sobre a nossa vida. Então a gente precisa entender isso. A coisa que eu mais tenho visto. Que no longo da vida, se não corresponder à prática da palavra de Deus que temos ouvido. No caso das mulheres, é ficar frustrada. É ao final da vida ficar sozinho. Se você chegar para minha mulher ali e perguntar para ela quem que é mais importante, o Enzo ou eu? As mulheres dão um troço. Que ela vai falar para você que sou eu. Porque o Enzo vai crescer, vai estudar, vai casar e vai embora. No final da fita vai dar quem? É eu e ela. Se nós não criamos um bom relacionamento, quem é que vai aguentar o outro? Se o motivo era o menino para ficar juntos, o menino cresceu, não tem motivo mais, é ou não é? É por isso que a gente vê pessoas com 30, 40 anos de casado se separando. Pergunta para minha esposa para você ver.
As mulheres, o Enzo é lindo, é olho verde, é mais bonito que eu. Mas pergunta para você, para ela, quem é mais importante na vida dela? Quem é mais importante na minha vida? Você acha que é meus filhos ou a Melry? É a Melry. Meus filhos estão lá na igreja, estão para outro caminho, estão estudando. Quem cuida de mim, me ajuda, sabe quem que é? Não. É minha esposa, é minha mulher. E eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja, né? E o padrão está aí para os homens, ó, capítulo 5, verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. É o papel nosso, dos homens, ser provedor, ser homem. Vida familiar desequilibrada, problemas com filhos, pais, mães, falta de sabedoria de Deus. Tiago diz sobre essa palavra que a verdadeira sabedoria, ela é indulgente. O que significa a palavra indulgente? Indulgência é a característica de quem é indulgente, ou seja, quem tem facilidade em perdoar os erros cometidos por outros. Então, assim, a verdadeira sabedoria, ela é perdoadora, amém? Nós precisamos entender isso. E a gente sabe que Paulo vai dizer para nós, irmãos, que não adianta falar daquilo que nós não vivemos, daquilo que não experimentamos. Paulo vai dizer lá, olha o que ele diz em Romanos capítulo 2. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei são justificados. O livro de Tiago fala sobre prática da palavra de Deus, prática de boas obras, não é assim? Prática do conhecimento para se obter a sabedoria de Deus. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de leis para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade ao meu evangelho. A partir do verso 17, olha o que ele diz. Se porém tu que tens por sobrenome judeu, você que diz ser o quê? Crente, repousas na lei, te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, prova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, e instrutor de ignorante, mestre de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensina o trem, não te ensina a ti mesmo? Olha o que Paulo está falando aqui. Você que prega para todo mundo, por que não prega para você? Você que está ensinando para todo mundo, por que você não ensina para você mesmo? Ele continua dizendo, tu que pregas que não deve furtar e furtas, tu que dizes que não deve cometer adultério e o cometes, abomina os ídolos e lhe roubas o tempo, tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Misericórdia, né, irmãos? E qual é a prática que devemos ter, irmãos, para termos a sabedoria lá do alto? Está em Tiago 3,13, olha o que ele diz aí. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o codigno proceder de suas obras. Tem que ter o quê? Procedimento. A nossa fala, nosso testemunho, tem que acompanhar a nossa fala, a nossa pregação. Mediante codigno proceder, testemunho de vida. Provérbios 27:2 diz assim: seja outro que te louve, não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. As pessoas precisam reconhecer, não adianta a gente tentar se autoafirmar. A gente precisa que as pessoas reconheçam a vida de Deus em nós. A palavra de Deus diz que o jovem Davi, olha como Davi era visto, e era jovem e adolescente. 1 Samuel 16:18, olha o que eles falam sobre ele. Então respondeu um dos moços, disse,
Conheço o filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar a harpa. O cara era um adorador, irmão, todo mundo sabia. É forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras. O cara tinha boa palavra e de boa aparência, e era bonitão. Esse estava bem na fita, é ou não é? E o Senhor era com ele, amém? O Senhor era com ele. O povo reconhecia. Na vida de Daniel não foi diferente, né? Depois daquela crise de Beltesazar, no verso 11, a rainha lembrou, porque conhecia a vida de Daniel, e fala assim: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. No dia do teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O testemunho de Daniel também era conhecido. Daniel 5,14 diz: tenho ouvido a dizer a teu respeito, que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha luz, inteligência e excelente sabedoria. É o Espírito de Deus que dava isso a Daniel e que nos dá também a verdadeira sabedoria. Elias, olha o que se falava de Elias. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço que agora tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. De Eliseu, olha o que a sunamita falava sobre ele. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O que as pessoas falam a seu respeito? A gente precisa entender isso, não é? Tem que reconhecer a vida de Deus, a autoridade da sua vida. Sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente, ela é pura. Volta para o verso 17 para você ver do capítulo 3. Vai falar das qualidades, das verdadeiras sabedoria. Ela é primeiramente pura, ela é pacífica. O que é isso, irmãos? Não bota a lenha na fogueira. Não é aquele negócio que a gente vai ouvindo, né? A gente dá ouvido e bota uma leinha, já viu? Eu também acho que... Não é assim, ela é pacificadora. Ela não deixa confusão, facção acontecer. Ela não apaga fogo com gasolina. A gente precisa entender isso, né? A palavra de Deus fala também que é de bons frutos. Mateus 7,17 diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. É o que o Tiago está falando conosco, que não tem jeito de uma mesma boca sair bênção e maldição. Ou é um ou é outro. Qual que é a conclusão que chegamos, irmãos? E ele diz também que é sem fingimento, a ação de fingir, simulação, hipocrisia, dissimulação. Na frente é uma coisa e por trás. Aí qual é a sabedoria que tem sido a realidade da sua vida? Ela é do alto ou ela é terrena? Ela é celestial ou é humana? Ela é de Deus ou é do diabo? A conclusão que chegamos, irmãos, é que nós precisamos de plena comunhão com Deus através do Espírito Santo e a prática do conhecimento pela palavra, senão ficaremos desprovidos da verdadeira sabedoria de Deus. Você precisa praticar a palavra de Deus, você precisa ter uma comunhão com Deus. Mateus 22, 29, Jesus fala: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Marcos 12, 24, ele fala: não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem que conhecer a Escritura, tem que fazer curso na igreja, mas tem que ter unção, autoridade, vida com Deus. Tem que ter uma vida de oração, tem que caminhar com Deus. Você acha que nós pregadores, para trazer uma mensagem, você não tem noção? Tem coisa que Deus foi me falar agora de manhãzinha.
Mas tem muitos dias que eu tenho buscado, orado. Graças a Deus, tenho levantado todas as manhãs para orar. E tem coisas, irmãos, que o benefício é a longo prazo, né? Eu estou mais magrinho, hoje entrar nessa calça e nessa camisa, que estava lá no guarda-roupa, que com 10 quilos a mais eu não entrava, já perdi quase 10 quilos. Você sabe o que eu estou fazendo? Tem 25 anos que eu vendo tudo quanto é produto natural. Só que eu não praticava, não comia. Eu ia comer o quê? É pãozinho, é pão com ovo, é outras coisas, que é gostoso, irmão, não é ruim não, não é? Sabe o que eu estou fazendo? Não. Eu estou colocando em prática o conhecimento que eu tinha. Não estou fazendo nenhum, não estou tomando remedinho, porque o remedinho você perde peso, amanhã engorda o dobro. Ainda traz problemas para o fígado, para os rins, né? Cuidado com as coisas que você está tomando, principalmente que te manda tomar muita água, porque seu rins não consegue administrar o remédio que você está tomando. Aí você toma água para aliviar, porque se ele parar no rins, ele vai trazer outras complicações para a sua vida. Então cuidado com os remedinhos. Não adianta, eu vendia tudo saudável e comia só veneno. O que ia acontecer comigo? Eu ia morrer. Meu colesterol estava lá em cima, está tudo lá em cima. O que eu fiz? Estou colocando em prática. Eu gosto de uma amiga minha que foi no médico e ela mexe com sacolão. O médico falou com ela: minha filha, você mexe com sacolão, você tem que comer bem, você vende tudo de bom. Eu também vendia. Então o que nós precisamos? É colocar em prática, que Deus nos dê sabedoria para praticar aquilo que a gente já temos ouvido, que a gente já temos recebido da parte de Deus. Então a gente precisa entender. E Paulo fala que a minha palavra e a minha pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder. Precisamos ter, queridos, o poder do Espírito Santo, primeiramente, para resolver os conflitos da nossa alma, da nossa vida, que uma vez resolvido, nós vamos conseguir ajudar muita gente, não é mesmo? Só dá para desamarrar, né, quem não está amarrado. Eu falo com meu irmão, minha família, né, que o meu princípio é muito claro. Para me ajudá-lo a sair do buraco, eu não posso deixar eles me enfiar nele, não é? Então tem coisa que não tem jeito, tem que caminhar, tem que andar. 1 Coríntios 2,5 diz: para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, e sim em poder de Deus. É o poder de Deus, é uma vida no Espírito, é uma comunhão plena com Ele, que faz a verdadeira sabedoria, a lá do alto, e não a terrena, a do céu e não animal, a de Deus e não do diabo, manifestar na nossa vida. Eu quero te chamar você para uma oração nessa hora. E nós vamos orar, querido, em cima de uma palavra de Tiago. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor nessa hora. Palavra de Tiago, dá conselho para os crentes, né? Principalmente para as irmãs. Assista mais aquele filme Quarto de Guerra, né? O segredo daquele filme Quarto de Guerra, onde a mulher tem a vida transformada e a família restaurada, é Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? O que você tem que fazer a partir de hoje? Olha o que ele diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre, a gente viu que é ter conhecimento e usar a sabedoria humana. Ter conhecimento e usar a sabedoria humana. O que mais que temos que fazer? Ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. É tempo de um clamor, irmão,
de um choro pessoal nosso. Qual é a sabedoria que você tem? Qual é a sabedoria que você tem usado? Qual é a sabedoria que te dirige, que te conduz? Para que isso mude, a gente precisa nos humilhar na presença do Senhor e Ele nos exaltará, amém? Então vamos orar nessa hora, fala com o Senhor, clama o Senhor nessa hora. Ele está aqui, Ele quer mudar a sua história, a sua vida. Ele pode isso, pelo poder do Espírito Santo. Nessa hora eu gostaria que você falasse com Deus. Ele está aqui, Ele vai ouvir a sua oração, o seu clamor. Você que entendeu a palavra de Deus, ore nessa hora, clame ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Nós queremos a sabedoria que vem lá do alto, Pai, e não a terrena. Nós queremos a sabedoria do céu, a celestial e não a humana. Nós queremos a sabedoria, Pai, do Senhor, e não a do diabo, Pai. Nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Queremos ter uma comunhão maior com o Senhor, através do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo manifeste a verdadeira sabedoria em nossos corações, em nossas vidas, para que possamos ser transformados pela sabedoria divina, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ser restaurados pelo Senhor, numa comunhão plena com o Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Que Deus possa te levar para casa em paz, debaixo da graça e misericórdia dEle, em nome de Jesus. Amém.